Fala galera, bem-vindo a mais uma aula de gramática e eu vou tentar fazer os assuntos de hoje em um bloco de 3 vídeos, tá? No primeiro vídeo eu vou estar explicando sobre família de palavras, o segundo sobre estrutura de palavras e o terceiro sobre a formação das palavras, ok? Vamos lá. Família de palavras. Aí está aqui o conceito, é o conjunto de palavras que têm a mesma origem. São palavras que derivam uma das outras a partir de uma palavra. Calma aí. Essas palavras que são as origens, a gente vai chamar de palavras primitivas. Ou seja, são as palavras que dão origem às derivadas, que no caso são as palavras que surgirão após as primitivas. Esse processo que permite as primitivas para as derivadas, a gente vai chamar de derivação. Aqui. Na derivação é o processo que consiste em acrescentar prefixos e sufixos a um radical ou a uma palavra. Mas aí o que seria radical, sufixo e prefixo? Eu vou estar mostrando aqui o conceito. Prefixo é a derivação que ocorre antes da palavra. Sufixo, a derivação que ocorre depois da palavra. E o radical é o elemento constante que agrupa palavras em uma mesma família, dando a mesma base do significado. Calma aí que a gente vai estar trabalhando com exemplos. Por enquanto a gente só vai estar vendo aqui os conceitos, ok? Aqui, primeiro exemplo, a gente tem a palavra nascer. Nascer será a palavra primitiva, tá? Dentro da palavra primitiva, a gente vai ter aqui o radical. O radical é o que permite que as palavras tenham coisas em comuns e identifiquem como dentro da mesma família, porque elas terão a mesma base de significado. Dentro de nascer, a gente, por exemplo, pode formular a palavra renascer. E aí, renascer será derivado. O ré, que a gente está vendo aqui, será prefixo, porque durante a derivação, a gente acrescentou antes da palavra, que é o nascer. E a gente aqui pode também fazer o nascimento, tá vendo? Dentro de nascimento, a gente vai ter aqui o mesmo radical da palavra nascer, o nasce, que a derivada vai ser nascimento. E a gente vai estar acrescentando aqui o imento, que vai ser um sufixo, entenderam? Vamos para outro exemplo. Ceder. A gente vai ter a palavra primitiva aqui, que é um verbo, ceder. Em ceder, a gente vai ter a palavra derivada, cedido. Cedido, a gente vai ter o radical, cede, tá vendo? E o sufixo, que é a palavra que vem depois. Retroceder. A gente vai ter aqui, novamente, o radical, cede. E o prefixo retro. Tudo bem? Vamos lá. Ele vai ter outro exemplo aqui. Por exemplo, livro. Dentro de livro, a gente vai ter a palavra primitiva e derivações. Livraria, livreiro, livrinho, livrito, livrete, livreco e livrório. Se vocês perceberem, todas as derivações têm o livre, que tem aqui na palavra primitiva. O livre será o quê? O radical. A derivação que ocorreu na maioria das derivações é sufixo, tá vendo? Porque está sempre aparecendo depois do radical. Sempre depois do radical. Vai ser um sufixo. Esse conjunto de derivações e palavras a gente vai chamar de família. Isso daqui é uma família de palavras. Certo? Vamos lá. Trouxe mais exemplos aqui. E aqui eu quero que vocês respondam comigo. A gente vai ter uma palavra aqui. Uma palavra primitiva, caça, tá vendo? Dentro de caça a gente vai ter os seus derivados. Eu quero que vocês encontrem aqui nos derivados
Quem não faz parte da família de caça? E aqui a mesma coisa, tá? Vamos lá? A gente vai ter aqui mesmo radical, cace, né? Caque. A gente vai ter aqui a derivação sufixa, tá? Mas... E a gente vai ter aqui coceira, tá vendo? Coceira, se a gente perceber, a gente não tem um radical que tá com a mesma... que corresponde à palavra primitiva. Logo, a gente sabe que aqui não faz parte da família caça. Entretanto, lembra que eu falei que o radical, além de ser igual e comum a todos os derivados, eles precisam ter o mesmo significado. Diante de todas as palavras, a gente percebe que caçarola não faz parte do significado de caça, não corresponde ao significado, porque caçarola se refere a panela. Opa, panela. Logo, caçarola também não fará parte da família de caça. Entenderam? Aqui, chuva. A gente vai ter o chuve, né, como radical. Chuvada, sufixo. Chover, sufixo. A gente vai ter um O aqui, mas daqui a gente vai ter uma mudança de vogal temática que estudaremos quando formos para a estrutura de palavras, tá? A gente vai ter chuve e outro sufixo, chuve, outro sufixo e chapéu. Chapéu não tem nenhum radical e nem o mesmo significado. Logo, está eliminado. Quando a gente está falando aqui de caçarola com o mesmo radical, a gente vai ter aqui outro exemplo. Faminto e famigerado, tá? A gente vai ter aqui esse fam, que tem o mesmo radical, mas significado diferente. Faminto representa fome, famigerado, famoso, certo? Quando a gente tem esses fenômenos dentro da língua, a gente vai chamar de falsos cognatos, que são palavras que apresentam o mesmo significado, mesmo radical, desculpa, vai ter o mesmo radical, mas significados diferentes. Certo, galera? Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula, quando estudarmos estrutura das palavras. Ok?